Oi, tudo bem com você? Hoje é o segundo vídeo da série Não Retroceda e eu vou dar continuidade ao que a gente estava conversando sobre a diferença e a transformação de Pedro. E agora eu vou levar em consideração o capítulo 3 do livro de Atos, onde vai dizer que Pedro e João curam um paralítico. Esse paralítico sentava há muito tempo na beirada da igreja, na entrada dessa igreja, e ele pedia esmolas para quem passava. Então Pedro diz: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado e ande. E a gente já vê novamente a ousadia, a transformação, que esse Pedro foi o mesmo Pedro que há tempos atrás negou Jesus 3 vezes e agora diz que o nome de Jesus é capaz de curar e ressuscitar mortos. Então, para você ver, quando a gente não retrocede, toma uma decisão que Deus é capaz de fazer com um pouco que a gente tem. A gente sabe que essa capacidade, que esse dom não veio de Pedro, porque a gente conheceu Pedro sem Jesus e ele era só um pescador, mas Jesus prometeu que ele seria um pescador de homens e a promessa de Jesus se cumpriu. Ele foi cheio de poder, de capacidade, de Espírito Santo e agora ele realiza milagres. Então, o final dessa história, dessa cura, é que o paralítico anda. Pedro ajuda ele a firmar os pés e a caminhar e esse mendigo consegue andar e é uma cura que foi feita. Pedro não só faz isso, mas ele, depois de curar o aleijado, ele prega no templo sobre Jesus e ele diz: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso pela fé no nome de Jesus, o nome que curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então ele não só curou o aleijado em nome de Jesus, como ele disse: sabe quem curou esse paralítico? Sabe quem tem poder para curar? Aquele Jesus que vocês crucificaram e preferiram libertar um assassino do que ele, mas que Jesus ressuscitou e deu honra e glória a ele. Esse é o que eu sirvo. Eu sou testemunha de que ele vive e eu proclamarei independente das circunstâncias. Olha a diferença de caráter. Agora eu entendo porque que tantas pessoas estudam cientificamente, pessoas que não necessariamente são cristãs, essa transformação de personalidade repentina em Pedro, que é incompatível com a ciência. Ninguém muda assim do dia pra noite, mas o encontro com Jesus é capaz de fazer isso com a gente. E então Pedro foi levado pra cadeia, pra prisão, e vai dizer que agarraram Pedro e colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de 5 homens. Olha, nesses 3 capítulos de Atos que a gente leu do vídeo passado até aqui, já foram 3 mil homens no primeiro discurso e 5.000 homens no segundo. Olha isso, ele era só um pescador de peixe, mas Jesus o chamou para ser pescador de homens. Se ele tivesse insistido em retroceder, ele estaria pescando 7.000 peixes por dia, mas porque ele escolheu seguir a palavra de Jesus e a direção que Jesus deu hoje, ele ganha 7.000 homens por Jesus em um curto período de tempo. Esse é o poder de Jesus na nossa vida e esse é o poder da nossa escolha de não retroceder, de não voltar para trás, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus e que ele libera uma palavra para o nosso coração. Para você ter noção do tamanho da bucha que Pedro estava carregando, ele foi levado até o Sinédrio para prestar contas da cura, porque ele estava proclamando Jesus e aquele povo era responsável pelo assassinato de Jesus. Então eles estavam preocupados com Pedro proclamando que a cura veio de Jesus. E Pedro diz assim perante o Sinédrio: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo, que nos lembra mais uma vez que não era pela própria força que Pedro estava lutando, mas através do poder de Deus na vida dele. Isso está no capítulo 4, no versículo 8. E ele disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, lembra do Nazareno? Aqueles quem o Senhor os crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos? Este homem está curado aí diante dos senhores e esse é Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo no céu não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Pedro não só tinha sido levado perante ao Sinédrio para prestar conta de estar proclamando o nome de Jesus, como ele tinha tanta ousadia, tanto poder, tanta presença do Espírito Santo, que ele acaba pregando pelo próprio povo que estava ali no Sinédrio, que estava responsável por condenar Pedro. Esse é o poder de Jesus na nossa vida, esse é o poder do Espírito Santo, essa capacidade, essa coragem, essa ousadia, essas palavras que Pedro falou tão diretamente, não vem por capacidade de homem, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente escolhe não retroceder, a gente escolhe ser cheio do Espírito Santo, é esse o destino que Deus tem pra gente. Um destino de nos despir do nosso velho eu e nos encher da presença dele a ponto que a gente transborde e que quem esteja em volta de nós seja alcançado por esse amor e por essa graça. Esses homens ficaram com medo que o nome de Jesus continuasse sendo proclamado e ameaçaram Pedro nesse dia e disseram: ó, tudo bem, dessa vez a gente vai deixar passar, mas você tá proibido de proclamar o nome de Jesus. E eu queria dizer, nessa hora, que alguém chega pra você e diz: ou você para de falar ou você morre, o que a gente faria? Pedro podia se retirar daquele lugar e orar e falar assim: Jesus, eu tentei, eu fiz de tudo, mas não deu, agora eles estão ameaçando me matar, então eu vou ter que me calar. Eu acredito que o Pedro, antes de ter aquele encontro com Jesus, antes de Jesus ir pro céu, faria isso. Deus, desculpa, mas agora eu não posso mais continuar. Mas esse Pedro que decidiu viver o propósito de Deus pra vida dele, esse Pedro que foi transformado pela caminhada com Jesus, esse Pedro que foi cheio do Espírito Santo, ele não escolhe retroceder. Então ele foi orar a Deus, mas ele não orou para que Deus mudasse as circunstâncias, ele orou para que Deus curasse a mediocridade e a covardia que existia no próprio coração dele. E ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita o teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Ele diz: Deus, eles estão me ameaçando, mas não precisa fazer com que eles parem. Se você não quiser mudar as circunstâncias, por mim tudo bem. Eu só te peço para que mude o meu coração, para que eu continue proclamando o teu nome corajosamente. E essa é a oração de Pedro. E o desfecho desse capítulo 4 vai dizer que depois de orarem desse jeito, aquele lugar é cheio do Espírito Santo, aquele lugar sofre um grande tremor e todos eles são cheios do Espírito Santo. E essa é a semente que eu queria semear no teu coração. Não retroceda. A caminhada com Jesus pode fazer comigo e com você o que fez com Pedro, de tornar ele de um homem covarde e medíocre, um homem corajoso a ponto de morrer por Jesus, que foi o destino dele. No final da história de Pedro, ele é morto por Jesus. E ele foi morto crucificado, ele foi condenado à morte de cruz. Mas mesmo diante da morte de cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Então ele pediu para que ele fosse crucificado de ponta cabeça, para não ter que morrer como Jesus. Então Pedro, no final da sua história, se manteve forte e corajoso e não retrocedeu. Por mais que ele tenha sido condenado à morte de cruz, ele preferiu morrer de ponta cabeça, porque ele não era digno de passar porque Jesus passou. Então, a gente possa se basear na história de Pedro para aceitar que a caminhada com Jesus nos transforme, para aceitar a mudança e para nunca retroceder, mesmo diante da cruz e mesmo diante da morte. Essa é a semente que eu tenho para o seu coração hoje e até o próximo vídeo. Tchau!